Oi, pessoal. Então, eu estou gravando esse vídeo para conversar um pouquinho a respeito de alguns sentimentos e trazer isso aqui, porque eu senti a importância disso. Então, eu confesso a vocês, eu vim fazer confissões, né? Que dessa vez eu tive, né, como vocês sabem, toda a minha história do câncer de mama, que eu tive um pouquinho de metástase no pulmão, e depois eu acredito que encarei isso tudo muito tranquilamente. Quando o cabelo caiu, foi tudo tranquilo. A quimioterapia, apesar dos sentimentos, de passar um pouco mal e tudo mais, eu encarei tudo numa boa. Mas quando eu recebi a notícia que eu estava com metástase no cérebro e eu bloqueei os meus sentimentos, bloqueei as minhas sensações e me isolei muito da minha família, me isolei dos meus amigos, ficava num cantinho sem conversar, sem falar, pela situação de que eu queria me mostrar forte, de que eu queria encarar tudo sozinha, que eu não queria trazer transtorno para as pessoas que me rodeavam, deixar elas tristes, não queria que elas percebessem o que eu estava sentindo, porque pela primeira vez eu estava sentindo medo. E aquele medo, aquela angústia, eu não queria deixar transparecer, eu não queria que doesse, eu não queria sentir aquilo, eu não queria, no caso, afirmar, dizer que eu estava sentindo aquilo. Não queria, eu queria ser melhor do que aquilo. Eu não queria questionar a Deus, eu não queria estar fazendo isso, mas no meu íntimo eu estava. Então, eu sabia, a minha razão sabia, mas o meu coração, ele estava num processo de sentir coisas e ter coisas com as quais eu não concordava e eu não queria admitir, essa é a palavra, o que eu estava sentindo. Então eu bloqueei os meus sentimentos, me fiz de forte, fui arrogante, achando que eu poderia resolver tudo sozinha e fui me colocando cada vez mais para baixo e me fazendo muito mal. E é por isso que eu gravei esse vídeo, porque chegou um momento em que Deus me cobrou um particular, me cobrou algo muito grande, que era conversar com ele, que eu tinha parado de falar com ele, eu tinha parado de cantar, eu tinha parado de tudo. Então, Deus me cobrou um particular muito grande com ele, em que eu me colocasse para ele, em que eu dissesse o que eu estava sentindo, em que eu pudesse colocar para fora e entender que eu não era ninguém e que eu não conseguia sozinha, que eu precisava dele, que eu precisava das pessoas que estavam comigo. E foi nesse momento, nesse particular, nessa conversa, de dizer o quanto eu estava errando em algumas coisas, de eu falar dos meus sentimentos, de eu pedir socorro e me colocar nas mãos dele, em que o meu coração pôde sentir novamente o alívio, a alegria, a confiança e a sensação de poder compartilhar com os outros os meus sentimentos. E isso para mim foi fundamental e foi muito importante. Eu entendi, eu passei a ser cuidada. Eu passei a ser amada novamente porque eu coloquei na minha cabeça que não era mais digna. O sentimento de culpa, o sentimento de estar mudando a vida das pessoas que estão ao meu redor, inclusive a minha filha, de não poder ser uma mãe melhor, de às vezes não poder brincar com ela. Então, essas situações que estavam gerando tanta angústia em mim e que eu estava escondendo de todo mundo,
por achar que dessa maneira eu estava forte. Sendo assim, eu pude conversar com Deus e entender da minha gratidão, porque Deus tem um cuidado muito grande, mesmo que eu estivesse distante, mesmo que eu não merecesse, mesmo com tantos erros, Ele me trouxe de volta para perto dele, me colocou no colo dele de novo, cuidou de mim e me fez entender que é muito melhor depender, muito melhor aceitar que eu não sou, que eu não sou tudo aquilo, que eu não consigo sozinha, que eu não vou ser forte o tempo todo e estar ali descansando nele. Então hoje eu estou descansada e posso confiar nele. Tem momentos muito difíceis, momentos complicados, momentos em que o medo, a angústia vão aparecer, mas agora eu consigo compreender que eu não estou sozinha, que eu posso pedir ajuda, que eu posso compartilhar com as pessoas os meus sentimentos, as minhas sensações, as minhas necessidades e que eu não vou ser forte o tempo todo. E isso faz parte daquelas pessoas que convivem comigo e que me amam. Então eu queria compartilhar isso com você que talvez também esteja sentindo coisas assim. Teve toda a questão da minha aparência que ainda é difícil para mim, porque eu sempre fui uma mulher muito vaidosa. E eu vi a minha aparência se transformar, eu vi as pessoas me olharem, eu vi as pessoas sentirem compaixão ou se espantarem pelo fato de eu ter mudado tanto. E são coisas normais, mas também são coisas dolorosas que a gente tem que enfrentar e entender que eu tenho outras tantas qualidades que fazem parte de quem eu sou e que me fazem também ser digna de ser amada, cuidada, respeitada. Então, tudo isso é um processo e pelo qual nós vamos passar e com certeza vamos nos alegrar depois. Então, quero deixar essas palavras e com muito carinho para vocês. Um abraço.